Enfim, mas como você perguntou, como é que você descobriu tudo isso, né? Essa princesa aí dentro de você. Eu vou te contar. Porque assim, não que você não seja uma princesa. Sim, sim. Mas, Mas eu era uma cachorra. Eu não vou mentir. Você já foi eu não cachorra? vou mentir. Eu era provavelmente uma rainha das cachorras. Eu saía de passista na escola de samba, com aquele biquinizinho enfiado. Era esse tipo de mulher. Eu não era mais ou menos. Eu gostava mesmo da coisa errada. Só que, o que aconteceu? Quando Jesus me salvou... como? Foi em outubro de 97, né? Eu me converti sozinha no meu quarto, Jesus apareceu pra mim. Me chamou pelo meu nome, foi uma coisa muito sobrenatural. Eu liguei pra minha família, liguei pra minha mãe não acreditou. Desligou o telefone na minha cara, falou que eu tava doida. 2 anos depois ela se converteu, eu fui a primeira da minha casa. Uau! Eu fui a primeira da minha casa, Olha aí, pessoal. E como eu fui a primeira da minha casa, eu sempre brinco e falo assim, geralmente quando Deus vai salvar uma família... Ele começa pelo pior da família, o pior da casa, que sou geralmente o pior da casa. Eu sei que eu era o pior da casa. E minha mãe, quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, mãe, é tudo verdade. A Andréa Lancelotti, uma amiga minha que me evangelizava, a gente falava, Andréa é fanática, ficou fanática, foi pra aquelas igrejas evangélicas. Minha mãe, eu liguei e falei, mãe, a Andréa tem razão, é tudo verdade, Jesus é Deus, ele falou comigo, ele me visitou. Minha mãe falou, você tá maluca? E bateu o telefone na minha cara. E ali nós ficamos sem nos falar direito por 2 anos. Depois de 2 anos, minha mãe teve um encontro com Deus. E ela se converteu. Depois foi a Nana. Que foi também um negócio sobrenatural. Foi sobrenatural. Né? Depois foi a pastora Nana, que é minha irmã hoje, que é pastora. Linda, pastora Nana. Que beijo. eu ganhei pra Jesus, porque, bem ou mal, né? Eu intercedi por ela, porque eu tava ali sempre dividindo o quarto com ela nas turnês do SNZ. A gente tinha uma banda, o SNZ, que fez muito sucesso no Brasil. E a gente dividiu o quarto. A minha irmã Zabelê tinha o produtor da gente, que era casado com ela, e eu e a Nana dividimos o quarto. Então ela me via lendo Bíblia, me via lendo livros cristãos. Eu falava de Jesus, falava do mundo espiritual. Consegui levar ela pela primeira vez na igreja. Né? Era um missionário que tinha no Rio, eu levei ela pra eu ouvir o missionário. E sempre evangelizando. Quem levou ela a primeira vez assim, né, mesmo, pra aceitar Jesus, não fui eu. Mas eu sei que Deus me usou pra interceder, pra ser o exemplo. Pra construir esse caminho. Eu orei muito por ela, fiz muitos jejuns pela minha irmã. Eu fiz um jejum, me lembro uma vez, de 40 dias. Uau. Foi um jejum pela vida dela. Eu comia um dia, no outro dia eu bebia água. No outro dia eu comia, no outro dia eu bebia água. 40 dias eu fiz pela vida dela. Deus. Ao final daqueles 40 dias, ela estava já transformada. Ela tinha hábito de fumar, parou de fumar. Do nada ela parou de fumar. E ela falou... E eu não podia dizer, né? E eu botei lá no jejum, eu quero que ela pare de fumar. E aí, depois de 40 dias, ela botou assim... De um dia eu ouvi ela falando... me deu um nojo do nada. Do nada me deu um nojo. E eu só caladinha. Eu sei que nojo que foi esse. Nada. Foi aquele jejum de 40 dias que eu orei. Amém. Deus fez coisas tremendas. Hoje ela é uma pastora, ela e o marido dos Estados Unidos. Serva uma de coisa Deus, linda, né, os dois. maravilhosa. E é uma alegria pro meu coração, né? Muito grande. E toda a minha família, né? Aos poucos, Deus está alcançando. A gente tem que ter muita sabedoria e paciência, né? Sim. Porque... Cada um tem um tempo, né? Exato. E cada um é de um jeito, né? Eu acho que eu era pior mesmo, porque Deus começou por mim. Porque eu acho que era impossível, bispa, eu me converter se Jesus não tivesse feito o que ele fez comigo. Tinha que ser ele mesmo pra você e não podia ser E eu não tinha sabedoria nenhuma. Então, eu também atrapalhei muito o processo da conversão da minha família. Depois de um tempo, quando eu reconheci isso... É muito intenso, né? É muito intenso. O que acontece com você é muito intenso. E às vezes você vai... quer enfiar a goela abaixo. A goela abaixo. E pra você ter uma ideia... depois de um tempo, eu fui pedindo perdão por um dos meus parentes. Fui procurando um por um, e fui pedindo perdão. Um por um. No dia que eu pedi perdão, inclusive pra Nana, nesse dia ela foi comigo numa ministração de um ministério chamado Casa de Davi. Ali ela foi comigo, depois do que eu pedi perdão pra ela. Ela foi, né? Ali, ela estava já indo algumas vezes, mas ali eu sei que Deus usa, né? Desembaraçou, quebrou a barreira. E muitos outros parentes meus fluiu depois a relação de mais respeito, porque é muito importante a gente reconhecer quando a gente não soube falar. Eu fui por um e falei, olha, eu não fui parecido com Jesus, me perdoa. Fui agressivo. Eu parecia com capeta, não parecia com Jesus, não. Porque eu tava querendo te obrigar a te enfiar pela goela abaixo, me desculpa, não é isso. Não é por aí. Eu me apaixonei por Jesus, eu não sabia como falar, me perdoa a forma como Às vezes o desespero da gente querer ver a pessoa salva, a gente acaba perdendo. Eu fui pedindo perdão um por um. E Deus foi fazendo, sabe, muita coisa, foi muito lindo. Depois disso, eu pedi perdão pro meu pai, pra minha madrasta. Fui pedindo perdão pra todo mundo. Pra minha mãe. E Deus foi fazendo grandes coisas. Tem feito na minha família toda. Eu tenho tias hoje que são convertidas. Linda. Uma delas e o marido são diáconos na igreja deles, olha, lá na região legal. serrana. São uma bênção. Então Deus tem feito coisas tremendas. Mas o meu processo de transformação de cachorra pra princesa, ele foi um processo difícil.
Primeiro que eu levei 2 anos pra ser liberta mesmo dos demônios que eu tinha. Que não era coisa pequena, era demônio de sensualidade, muito bicho. E esses espíritos que faziam com que eu acreditasse que eu só seria amada pelo meu corpo, pela sensualidade, e continuasse não guardando o meu corpo pro meu casamento, pro homem que eu vier algum dia se casar, né? Algum dia me casar. E não, eu tinha aquele prazer. Você já tinha filho? Tinha uma filha, né? Eu tive com 18 anos, não conhecia Jesus. E eu fui me converter só com 24 anos. Tá? Mas só com 26 anos foi que eu realmente fui liberta. Eu comecei o processo quando Jesus se manifestou para mim com 24 para 25, mas com 26 para 27 foi quando realmente eu consolidei. Aí eu abandonei o pecado, mudei de dentro para fora. Quando eu falo de dentro para fora... Quando é que você viu que era pecado? Porque num primeiro momento a pessoa acaba não enxergando, né? Foi um processo. Por exemplo, de dentro para fora foi o seguinte: algumas coisas só se manifestaram 2 anos depois. Por 2 anos, eu era frequentadora da igreja, mas ainda usava roupa de prostituta. Uma micro saia, um decote lá embaixo. Por quê? Porque na minha cabeça não tinha nada a ver. Deus vê o coração. Mas quando eu realmente fui liberta, e quando o Espírito Santo realmente veio morar em mim, por que era eu não importante conseguia mais você usar aquela roupa? Porque dentro de mim tinha espíritos que me invalidavam pela minha essência. Me faziam acreditar que o meu valor era se eu fosse desejada sexualmente. E você não sentiu, assim, depois que você parou de usar essas roupas, que você não seria mais admirada como uma mulher bonita? Por que não? Porque quando o Espírito veio morar em mim, foi de dentro pra fora. Eu não mudei a roupa porque alguém mandou. Tá. Eu recebi o Espírito começou a me mostrar quem eu era. E eu me incomodava, eu tinha muitas roupas indecentes no meu guarda-roupa, então eu vestia normalmente no automático. E eu me lembro o dia que eu voltei de São Paulo, eu fui batizado com o Espírito Santo em São Paulo, que eu vim passar a virada do ano aqui, e voltei pro Rio, onde eu morava. Quando eu fui botar uma roupa pra ir ali no mercado, era uma cropped, de barriguinha de fora. Não era nada demais. Tá. Era uma calça e uma cropped. Quando eu fui descendo o elevador, começou a queimar a blusa, como se tivesse com fogo na blusa. E eu comecei a sentir um mal-estar, aquele incômodo de que vinha de dentro pra fora, um calor, uma coisa estranha. E eu comecei a sentir, porque eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, e eu comecei a sentir e ouvir. Eu falei, não pode ser você. Não tem nada demais, essa roupa não tá indecente. E eu lutando, quando eu comecei a andar pela rua. O povo de fio dental. Isso! Tá só aparecendo aqui um pedacinho E eu comecei a andar pela rua e aquele incômodo. Eu falei assim, tá, já entendi, virei, voltei, Subi, entrei no meu quarto, arranquei aquela blusa com ódio, na força do ódio, tirei, joguei em cima. Quando eu tirei, sumiu completamente aquele mal-estar. Veio uma paz. Aí eu vesti uma camiseta normal, que não era de barriguinha de fora, e a paz que invadiu o meu ser, eu desci emocionada, porque eu falei, entendi. E eu comecei a ouvir a voz dele dizendo, agora você me pertence, o seu corpo é meu, você é minha, você não pode provocar olhares vulgares, nem olhares de adultério, de cobiça. Você é minha, você me representa. Aí eu fui entendendo o que era ser filha de um rei. Eu comecei a entender, aonde eu estiver andando, eu tenho que resplandecer a presença dele. Como é que eu vou resplandecer a presença dele se a minha aparência revelar um olhar de desejo sexual? Quer dizer, eu não estou resplandecendo a pureza. É sim um desejo que foi feito para o casamento e não para a rua. Não é para estar no meio da rua, é para estar na intimidade. Aquilo foi tão profundo, bispa. Então foram processos que depois eu escrevi nesse esboço do livro, que viraram as 12 lições do culto das princesas. Todos os 12 processos que eu passei. As 12 transformações. Forte, não é? É muito forte. É muito forte. Porque assim, você fala, meu Deus, como é que eu não enxergava isso? Como é que